Vamos lá, meus caros, mais uma vez falando sobre as fronteiras. Então vamos lá. O que acontece? Como consequência ali do fabuloso tratado, fantástico, magnífico, o Tratado de Madrid de 1750, toda a articulação ali, a argumentação exposta pelo Alexandre Gusmão, colocou o Brasil ali, a coroa portuguesa, em extrema vantagem sobre ali a Espanha, né? E no final das contas ali não tinha como os espanhóis reclamar, tiveram que engolir toda a negociação. Porém aí, eu quero destacar algumas coisas com vocês referente a isso. A Espanha, né, com um tratado vinculado à diplomacia, aceitou muito bem. Ela começou a transferir os índios guaranis das regiões jesuíticas de 7 povos das missões para a área da América Espanhola, o que não foi muito bem aceito. E começou ali, de certa forma, alguns conflitos entre portugueses e indígenas, principalmente bandeirantes que se deslocaram por aquela região. Uma das situações extremamente complicadas era que os padres jesuítas e também os índios temiam muito, mas muito mesmo, os bandeirantes, dada as histórias sobre a violência praticada por eles com relação aos índios em todos os lugares ali. Bom, sabe o que acontece? Já estava a situação, o clima tenso. O projeto de transferir os índios guaranis para uma outra área, transferir as reduções jesuíticas, né? Porque segundo o Tratado de Madrid, no seu artigo 14, dava posse total das áreas a Portugal. A igreja resolve colaborar. Os padres jesuítas transferiram a posse das regiões jesuíticas total de 7 povos das missões aos índios guaranis. Situação que virou um conflito, pois deu direito de propriedade a eles, sabendo que as reduções jesuíticas gozavam de uma certa autonomia, tanto na América Espanhola quanto na América Portuguesa. Então, nós estamos cedendo autonomia a vocês. Por outro lado, o Tratado de Madrid, lá no seu artigo 14, falava que toda a área que era ali de 7 povos das missões pertencente à Espanha era de Portugal. Era de Portugal, porque era da Espanha, passou a Portugal. E aí entrou-se no conflito, pois havia uma situação ali muito bem clara. As reduções jesuíticas tinham autonomia, mas não direito de propriedade. E isso virou um verdadeiro inferno que resultou-se na Guerra de Guaratinica entre portugueses e indígenas. Matou gente pra caramba. Tem um filme muito bom que retrata, mas cansativo, pesado a situação. Ele chama A Missão. São quase 3 horas de filme. Você tem que ter uma certa paciência ali. Estou indicando a você. É bom filme, mas tem que ter paciência. Bom, presta atenção. Nós teremos aí um outro tratado que vai ser fechado depois, né? Dadas as situações, pois não havia condições ali, que é o Tratado de Alpardo. O Tratado de Alpardo, em 1761, virou uma verdadeira várzea. Portugal queria assumir as posses de qualquer jeito, a Espanha tenta ali negociar com os índios não querem essa negociação, vira uma situação totalmente complicada ali. O Pombal fala, é meu direito, está assinado em 1750, tá lá, eu quero, porque quero. Os espanhóis, vamos com calma, os caras vão sair aos poucos. Não, e se a coisa mudar? E virou aquela situação. 1761 não virou nada. Eles até pensaram, cogitaram ali devolver a colônia de Sacramento aos portugueses e 7 povos das missões ficarem com a Espanha, mas não fazia sentido nenhum. E a situação não foi para frente, não houve definição, pois ali a única coisa que ficou acertada é que não havia condições de Portugal assumir a posse da região enquanto os índios não estivessem ali. Nesta situação, gente, o que os bandeirantes foram para a região e mataram o índio na região de 7 povos das missões para valer a posse portuguesa, situação de genocídio. Bom, o que acontece aí? Nós temos em 1777, né? Começou-se as negociações com Pombal, depois foram fechadas ali com a
a Dona Maria I a Louca, né? O Tratado de Santo Ildefonso de 1777. O que ele trouxe para nós? Que ficava definida ali as fronteiras entre a América Portuguesa e a América Espanhola, através do Tratado de Madrid. O que faz? O Tratado de Santo Ildefonso, ele vem fazer o que? A confirmação. Então nós temos aqui a confirmação do Tratado de Madrid. Então, gente, tem que tomar cuidado com isso daqui no vestibular, viu? Porque às vezes eu já vi, tem questão que eles falam o seguinte, para você explicar a diferença entre os 3 tratados, né? E o aluno infarta. Aí você tem que, para você sair dessa questão, é você falar do Tratado de 1750, que é o Tratado de Madrid, trazer o contexto da Guerra Guaratinica, mencionar o Tratado de El Pardo, que não houve situação nenhuma, e o que ficou-se ali acertado foi agora o Tratado de Santo Ildefonso, que fez o seguinte: confirmou aquilo que estava no Tratado de Madrid. 7 povos das missões pertencem a Portugal. Ponto final, colônia de Sacramento, a Espanha. Porém, a vida é uma caixinha de surpresas. E que surpresas! Assinado depois o Tratado de El Pardo. E o que foi o Tratado de El Pardo em 1778? Em 1778, a Dona Maria I cedeu áreas que pertenciam a Portugal nas regiões da África e da Ásia à Espanha, como forma de reparação pelas questões dos 7 povos das missões e de tudo que ocorreu ali também no Tratado de Madrid, Santo Ildefonso, fechando até a região norte. Ela aceitou numa boa tal e fechou-se a situação. Bom, porém, há uma mudança aí dentro do percurso da história. 1801. No ano de 1801, nós temos ali uma situação em que quem estava no poder na França? Nós temos que envolver os franceses aqui. Napoleão Bonaparte. E Napoleão Bonaparte ali com uma aproximação juntamente com ali a Espanha, isso após uma guerra conhecida como Guerra das Laranjeiras, em que houve a vitória de espanhóis e franceses contra portugueses, situação de conflito ali rápido, nós tivemos ali a situação que Portugal, e ali no caso era o príncipe regente Dom João VI, foi coagido a assinar o Tratado de Badajoz. Que dava uma situação de posses de terra à Espanha em algumas áreas portuguesas, mas o ponto essencial aqui é o que vai se relacionar ao Brasil. E aqui o ponto que nós trabalhamos é o Amapá, a região entre a fronteira com a Guiana Francesa. Em 1801, nesse tratado, Napoleão Bonaparte coagiu a Dom João VI a ceder metade da região do Amapá à França, sendo incorporada à Guiana Francesa. Tratado fechado em 1801. No mesmo ano de 1801, Napoleão Bonaparte também vai coagir Dom João VI a assinar o outro tratado, o Tratado de Madrid de 1801. Toma cuidado para não confundir com o Tratado de Madrid de 1750. Eu não gosto que você decore datas, mas essas datas que eu estou colocando com esses tratados é fundamentais. Isso vai cair para você quando no vestibular? Segunda fase. É para quem for fazer Unesp, segunda fase, FUVEST, segunda fase, Unicamp, segunda fase, UFPR, UEL, UEM. É esses vestibulares que gostam de arrebentar. E principalmente as universidades do Paraná. Adoram trazer esses tratados aqui. Então, nós temos aqui no Tratado de Madrid de 1801, fica definido, Dom João VI foi coagido a assinar o tratado que ele cederia toda a região do Amapá à França, sendo incorporada toda ela à Guiana Francesa. Quando que isso vai mudar? Bom, aí Dom João VI já estava no Brasil, é no pós ali, a família real está aqui, que nós teremos situações que vão mudar tudo isso. Galera,
Muito obrigado a todos e até mais. Tchau, tchau.